Fala galera, beleza? O meu nome é Luiz e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores medos de quem dirige na rodovia, que seria andar em situações de neblina. A neblina, ela engana. Às vezes você acha que está enxergando 200 metros à frente, mas na prática a visão não passa de 30 ou 50 metros. E o que acontece? Muita gente continua andando na mesma velocidade e quando vê, já está em cima de um caminhão, um carro ou outro veículo parado no acostamento. E é nessas horas que acontecem os acidentes mais graves. E a primeira dica para você andar nessa situação seria sempre ande com os faróis ligados, pois os outros carros, eles têm uma melhor visibilidade e eles conseguem te ver melhor, ok? E uma coisa, nunca ande com o farol alto ligado, porque o que acontece? O farol alto, ele rebate a neblina e acaba atrapalhando ainda mais a visão. Use sempre o farol baixo ou o farol de neblina se o teu carro tiver. E a outra dica, sempre ande com uma velocidade menor do que a normal, mas sem frear bruscamente. Mantenha um ritmo constante de velocidade. E o mais importante, sempre mantenha a distância do carro da frente. Não adianta você andar colado achando que vai se sentir mais seguro, pois se ele frear de repente, você não vai ter tempo de reação. E geralmente na neblina, a pista ela fica mais escorregadia, ainda aumentando mais o risco de acidente. E a outra dica, sempre mantenha o para-brisas limpo e as palhetas em bom estado. Parece um detalhe besta, mas qualquer mancha ou risco no vidro, no teu para-brisa, ele multiplica o efeito da neblina. E a outra dica, se você precisar parar no acostamento, nunca pare em rente à pista. Vá para um acostamento mais seguro, se possível um pouco mais retirado, e se possível, saia do carro por segurança. E se a neblina estiver muito forte mesmo, sem visibilidade nenhuma, a melhor escolha é você parar e esperar um pouco, pois a segurança vem sempre em primeiro lugar. Então aqui tem um exemplo, ó. Esse carro, ele está andando com a lanterna desligada. Aí o que acontece? Quando ele estava mais lá na frente, a gente não consegue enxergar ele. A gente vai enxergar ele quando ele estiver muito próximo aqui do carro. Aí o que pode acontecer? Se você estiver numa velocidade um pouco maior, e geralmente na neblina a pista ela está mais escorregadia, existe o risco de você causar um acidente, ok? Poderia ser um carro, poderia ser uma moto, um caminhão, e não é raro de acontecer. E é muita gente que não presta atenção nesse tipo de detalhe e acaba se expondo numa situação de risco, ok? Não só se expondo numa situação de risco, como pode acabar causando um acidente para ele e os demais motoristas que estão dirigindo nessa mesma situação. E a outra coisa bastante importante, sempre preste atenção nas placas de sinalização. Por exemplo, nessa rodovia que a gente está rodando aqui, ela até está bem sinalizada, mas se você pegar uma situação de neblina dessas à noite, por exemplo, e uma rodovia que não esteja bem sinalizada, é importante você prestar muita atenção, sempre andar com os faróis ligados, como eu já falei, né? Prestar atenção nos veículos que estão na frente, se possível, ande sempre na pista da direita. Eu vou falar para vocês, eu sempre dirijo em situações de neblina e infelizmente é raro você não ver um acidente, ok? Ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente está passando por um acidente aqui, ó. Então, como eu falei, não é raro de acontecer acidente em situações de neblina, pois é muita gente dirigindo e não prestam atenção nos detalhes básicos de segurança, certo? Andar com os faróis do carro sempre ligado, andar com o carro em baixa velocidade, não andar colado com o carro da frente, sempre mantenha a distância do carro da frente para evitar um acidente, certo? Uma outra coisa muito importante quando você anda nessa situação de neblina seria quando você for fazer uma curva, tanto para a esquerda como para a direita, sempre faça a curva em baixa velocidade, certo? Evite frear nas curvas. Esse é um erro que o pessoal comete muito e pode acabar causando um acidente. Quando você estiver fazendo uma curva numa pista muito escorregadia, se você vem numa velocidade um pouquinho maior
e aperta no freio bruscamente, o carro ele pode sair da pista e pode causar um acidente, e isso que pode ocorrer justamente numa situação de neblina como essa, ok? Então vamos prestar muita atenção nesses detalhes aí, que isso pode te ajudar a evitar um acidente e pode até salvar a sua vida, certo? Então essa é uma situação bem perigosa. Então nesse caso aqui, esse caso aqui é um exemplo. A gente está andando aqui na pista da direita, certo? Andando em baixa velocidade. Aquele veículo que está lá na frente, ó, ele já está sumindo, a gente já não consegue mais enxergar ele, mas não precisa se basear pelo veículo da frente. Como eu já falei, o importante é você manter a velocidade aqui, sempre olhar aqui os espelhos retrovisores, né? Olha os espelhos retrovisores, presta atenção nos veículos que estão na frente, pois se um veículo que está na frente, ele tiver numa velocidade muito baixa, eu não digo que não é importante você andar numa velocidade baixa, mas se você estiver andando numa velocidade muito abaixo, também pode ser uma situação perigosa, pois se você vir numa velocidade constante, por mais que seja baixa, e você estiver muito em cima dele, você pode acabar freando bruscamente e causando uma colisão, tanto em carros quanto em caminhões. E assim, dirigir na neblina exige muita calma, paciência e a consciência de que todo mundo que está na estrada está na mesma situação, está no mesmo desafio que você. Então, não é vergonha nenhuma você reduzir nem esperar o tempo melhorar. Muito pelo contrário, isso mostra inteligência e responsabilidade. Então lembre-se disso, dirigir devagar na neblina não é inseguro, é ser responsável com a sua vida e com a vida dos outros, ok? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixe seu like, compartilhe com aquele amigo ou amiga que também tem medo de pegar a estrada e já se inscreva no canal, ok? Segurança vem sempre em primeiro lugar. Então um grande abraço e tamo junto!